Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda. Nós vamos aprender muito a palavra de Deus hoje, então fique até o final para você receber também a oração, tá bom? E olha, antes de começar, já deixa aquele joinha para não esquecer. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, você será muito bem-vinda à família de vencedoras e que Deus te abençoe poderosamente a cada dia mais. Compartilhe com alguém que precisa também, deixa Deus te usar como canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então vamos começar? Olá, minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem preparadas para aquilo que Deus tem para nós hoje. Olha, Deus tem falado grandiosamente em nosso coração e a gente tem que ter paciência, porque Ele vai esmiuçando. A gente não pode ser aquela pessoa gulosa que come sem mastigar, né? Já engole a comida. Não, a gente tem que ser essa pessoa paciente que esmiuça, que pega cada versículo e esmiuça para aprender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, tudo aquilo que o Espírito Santo preparou para nós, tá bom? Então a gente vai mais uma vez estudar Ruth aqui com muita paciência para extrair tudo, ouvir o que o Espírito Santo tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Mas antes eu quero começar lendo testemunhos, sim, porque já que vocês gostaram e têm sido bênção, tem edificado a fé de vocês, eu vou começar contando aqui da Suelen de Itabira. E ela diz: pastora, eu estou gostando muito do devocional de Ruth. Ontem fazia uma semana que eu e meu esposo não estávamos bem. Através do devocional de sexta-feira, Deus falou comigo de uma forma tão grandiosa que eu e meu esposo nos reconciliamos. Olha que bênção, Sueli, muito bem. A mulher sábia, ela edifica a casa. E como ela edifica a casa? Ouvindo a palavra e colocando em prática. E aqui está aí o resultado, em nome de Jesus. E também eu quero ler aqui da Jaciara Pereira de Jesus. Ela diz assim: pastor, eu quero deixar o meu testemunho de livramento. Nessa madrugada, Deus deu livramento para os meus filhos. Fui levar a minha filha ao banheiro de madrugada. Eles estavam dormindo no chão e ao lado do colchão tinha um escorpião. Ela quase pisou em cima e ela tem 5 anos. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui ver o escorpião e puxei ela. O outro testemunho é de porta de emprego. Em plena a pandemia, eu consegui um emprego na minha área. Deus é fiel, obrigado pelas orações. Então a Jaciara já contou 2 testemunhos em um aí para a glória do nosso Deus. Um grande livramento, né, gente? Olha que perigo. Mas o nosso Deus é maravilhoso, Ele guarda. Falar em guardar, livrar, se você não acompanhou o devocional do Salmo 91, você precisa acompanhar. Volta lá, acha aí, tem uma playlist aí do Salmo 91 e mostra o quanto Deus nos guarda, nos livra e quanto Ele quer nos abençoar com proteção, amém? Vamos voltar lá em Ruth? Olha, eu estava lendo aqui novamente e Deus falou algo no meu coração e eu preciso falar com vocês. Aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 6, novamente, eu quero ler algo com você. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor visitara seu povo, dando-lhe pão. Então, a palavra do Senhor diz aqui que Noemi, ela voltou para os campos de Moabe, depois de muito sofrimento, depois de muito quebrar a cara, depois de muito se decepcionar, depois de perder tudo que ela tinha na vida, ela voltou para Moabe. E me fez lembrar muito de Apocalipse, capítulo 2, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 2, 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então aqui é suficiente, né? Eu acredito que eu já até li com vocês isso daqui, né? Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Então Noemi demorou, mas caiu a ficha, né? Ela lembrou que ela não deveria ter saído, que o lugar que ela nunca deveria ter saído era Moabe. Então, depois de muito sofrimento, ela resolveu voltar. Quando nós identificamos algo errado nas nossas vidas, quando nós identificamos um pecado na nossa vida, quando nós identificamos uma falha na nossa vida, o que nós precisamos fazer muito rápido é voltar, né? Voltar para onde Deus quer que a gente esteja, porque é muito triste uma pessoa que vive fora da vontade de Deus. É muito triste quando uma pessoa está onde Deus não quer que ela esteja. Ela sofre demais, ela quebra a cara demais. Quando ela pensa que a vida dela vai melhorar, a vida dela começa a voltar tudo atrás, na verdade. Quando ela pensa que as coisas estão começando a resolver, de repente
começa a dar tudo errado de novo, né? Então, se você através desse devocional, você tem identificado alguns erros. Eu tenho lido muitas mensagens, eu leio os comentários, eu leio todas as mensagens que eu consigo, porque é muitas mensagens, são muitas pessoas retornando. Mas a maioria dizendo, nossa, como Deus tem me ensinado, como Deus tem me mostrado aonde eu tô falhando, como Deus tem me mostrado aonde eu tô errando. Quando Deus te mostra, você precisa voltar, você precisa consertar a sua vida. Lembra-te onde caiu, arrepende-te, né? E o que é arrepender? É sentir no coração um remorso, uma tristeza? Não, arrepender é você fazer o certo. É você parar de fazer o errado, né? Você fazer o certo, ou seja, a mudança de comportamento. Isso é o verdadeiro arrependimento. Tem muitas pessoas que choram, ai meu Deus, né? Eu pequei, eu errei. Mas depois daquela oração, daquele chororô todo, ela volta a fazer a mesma coisa, ela volta a errar. Como eu disse, né? Nos devocionais passados, a pessoa erra, nunca aprende. Então, arrependimento não é chorar na presença do Senhor. Tem também essa parte que a gente se derrama na presença de Deus. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa arrepender, precisa se consertar com o Senhor. Mas muito mais do que isso é você levantar daquela oração e se consertar com Deus, que é infinitamente mais importante. É você voltar para onde Deus quer que você esteja, você voltar para a posição que Deus quer que você esteja. Então você identificou. Vou dar um exemplo aqui que é muito, muito comum. Tem muita gente passando um problemaço na vida financeira, mas ela conhece Malaquias 3, do 8 ao 10, onde Deus diz: roubarás um homem a Deus? E vós dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Deus fala lá: trazei o dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, né? Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então a palavra está lá, clara, que nós precisamos ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas alçadas, né? Para que Deus derrame, abra a janela dos céus, derrame bênção sobre nós e repreenda o devorador. Então você precisa ler, você precisa conhecer, tá? Então, pastor, eu tô numa vida financeira muito complicada. Então, a primeira coisa que eu identifiquei, não tô sendo fiel ao Senhor. Então eu vou lá ser fiel a Deus, né? Para que Deus possa me abençoar em tudo aquilo que vier à minha mão. Olha, você ganha, vamos dar exemplo, você ganha 10, né? Deus pede para você apenas uma parte, né? E você fica com 9 partes ali para você fazer tudo aquilo que você pede, que é os 10%. Eu já recebi pergunta assim, pastora, dízimo, quem diz que dízimo é 10%? A palavra dízimo significa 10ª parte, né? Então, se você olhar até no dicionário lá, você vai ver que dízimo significa 10ª parte. Então, é um exemplo, um dos exemplos que eu estou dando para você aqui. Lembra-te onde caiu, arrepende-te e volta a fazer o que é certo. Volta para onde Deus te chamou para estar. E, pastora, Deus me chamou para estar num lugar físico? Não, é no centro da vontade dele. Volte para o centro da vontade de Deus. Volte para o centro da palavra do Senhor. Tudo aquilo que você estiver fazendo, que não está aqui nas Santas Escrituras, pare de fazer o mais rápido possível, antes que você tenha mais percas, e venha para o lugar certo, para a santa palavra do Senhor. E outra coisa que eu aprendo aqui é que, infelizmente, Elimeleque, ele tinha no coração de poder dar o melhor para sua família. Talvez a intenção dele, saindo de Belém e indo para Moabe, não era nem desobedecer a Deus, era simplesmente buscar uma vida melhor, era simplesmente poder dar o melhor para os seus filhos. Eu até o entendo. Mas sabe aquela pessoa que ela tem um sonho e ela paga qualquer preço, mesmo que envolva pecado, mesmo que envolva uma vida errada, mesmo que envolva mentir, né? Mesmo que envolva mentir, ela faz de tudo para realizar aquele sonho de uma maneira certa. Eu vejo que esse sentimento de Elimeleque foi uma coisa muito egoísta. Por que egoísta, pastor? Porque ele sonhou sozinho. Se ele tivesse unido os sonhos dele com os sonhos de Deus e ido para a presença de Deus e orado ao Senhor, Deus poderia levantar Elimeleque ali em Belém, prosperado ele tanto que através dele outras pessoas também iriam prosperar. Não foi o que Deus fez com José do Egito? Deus levantou ele como o governador do Egito, né? Ali no meio dos ímpios ali, Deus o levantou
para poder, quando viesse a fome, José do Egito, ele tinha, pela direção do Espírito Santo, toda a resposta daquele povo. Então tem pessoas que elas sonham, até o sonho dela não é um sonho pecaminoso, ela só quer ser feliz na vida sentimental, ela só quer ter sua vida financeira, realizar os seus sonhos financeiros, viajar, ter sua empresa, ter sua casa própria, nada de errado, ela só quer ser feliz, nada de errado nisso, mas entra o erro quando entra o pecado. Quando sai da palavra de Deus, quando passa a desobediência, entra o pecado, acabou, né? O diabo, ele, como eu disse, ele pode até te enganar fingindo que seus sonhos estão lá se realizando, mas chega uma hora ou outra, a conta chega para todos. Então, eu vejo que como exemplo Ana, ela tinha um sonho, mas ela penou, né? Penou na mão de Penina, porque o esposo dela, Eucana, tinha uma outra esposa, uma outra mulher. Essa outra mulher tinha muitos filhos e ficava esfregando na cara de Ana que a Ana era estéril, não podia dar filhos ao seu esposo. Era aquela humilhação. E Ana chorava, não comia, entrou praticamente em depressão, porque chorava, não comia, não tinha ânimo para nada. Até o esposo dela ficava por entender, porque dava tudo para Ana, ela tinha tudo assim, né? Mas por não ter filho, ela não era feliz. Até que um dia a Ana, ela foi para a presença de Deus, ela foi para a igreja, ali ela se ajoelhou e ela orou com tanta força, com tanta fé. E ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor, ele vai ser um servo do Senhor. Se eu realizar um sonho no meu coração, meu Deus, meu filho é teu, para a tua obra. E foi aí que Deus abençoou, usou a boca de Eli para falar com ela que Deus havia ouvido a oração dela. E a Bíblia diz que quando ela orou com tanta fé que quando ela se levantou, ela já estava feliz, né? Aquela tristeza, aquela amargura já tinha saído do coração e Ana já estava confiante e feliz. E aí quando ela foi embora para casa, a Bíblia diz que Deus a abençoou e ela engravidou de Samuel. E Samuel foi um grande profeta do Senhor, um grande sacerdote, um grande homem de Deus, que fez toda a diferença na Bíblia. Por quê? Porque Ana uniu o sonho dela com o sonho de Deus. Aquele povo, naquela época, a gente viu o quanto que os filhos de Eli estavam violando a casa de Deus, estavam roubando os dízimos, estavam pegando coisas, estavam difamando o nome da igreja de Deus, da casa de Deus, o nome de Deus, e Eli não fazia nada. Então Deus já precisava de um homem para ser levantado ali, para poder resgatar a essência espiritual, porque aquele povo estava completamente perdido, o povo da igreja estava escandalizado, era uma situação muito complicada. Então Deus levantou quem? Samuel, através de quem? Do sonho de Ana. Então você tem que entender que através do seu sonho, Deus também tem um sonho. E quando você para de sonhar sozinha e começa a unir o seu sonho com o sonho de Deus, a probabilidade de se realizar e ser infinitamente maior do que você imagina é infinitamente grande, é grande, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Seus pensamentos, olha, pequenininho perto do pensamento de Deus, nem chega aos pés. Os meus sonhos, meus caminhos não são os seus caminhos. Eu tenho algo muito maior, são infinitamente maiores. Então quando você fala: Deus, eu tenho um sonho de ter uma empresa, mas essa empresa vai ser do Senhor. Através dessa empresa muita gente vai aceitar Jesus, através dessa empresa muitas pessoas vão conhecer o seu nome. Você está unindo o seu sonho com o sonho de Deus. Olha só aqui o que diz em Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21 diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, em primeiro lugar, você precisa unir seus sonhos com os sonhos de Deus. Você tem um sonho de ter filho, por quê? Você tem um sonho de ter uma empresa, para quê? Você tem um sonho de ter isso, aquilo, para quê? Qual que é o motivo, né? E quando você começa a unir e falar: Deus, eu sei que através desse sonho o Senhor também tem um propósito. Eu sei que quando eu sonhar e tiver minha empresa, através dessa empresa muitas pessoas também conhecerão o seu nome, porque ali eu vou evangelizar, eu vou fazer isso. Você une o seu sonho com o sonho de Deus. E a Bíblia diz que em primeiro lugar o que vai vir é paz no seu coração. E foi o que Ana fez, né? Quando ela estava ali de joelho orando, clamando ao Senhor, a gente ainda vai fazer um devocional de Ana. Ela orou, se despejou na presença de Deus, e quando ela levantou, ela encontrou a paz.
Toda aquela amargura saiu, ela teve paz quando ela uniu o sonho dela com o sonho de Deus e de sobrevirar ao bem. Então ela depois veio o bem, que foi a realização do seu sonho. Então Elimeleque sonhou, mas sonhou sozinho. A Ana sonhou, mas uniu o sonho dela com Deus. Qual que se realizou? Quem saiu ganhando? Quem teve ali a bênção de Deus? Aqueles que sempre colocam Deus nas suas vidas. Amém? Então guarda essas duas observações que eu fiz aqui. Você identificou algo que você está fazendo errado? Conserte logo, né? Volte logo. Olha para a sua vida e fala: Deus, hoje eu vou me consertar contigo. Vou parar de enrolar. Vou parar de ficar perdendo. Porque cada dia que você enrola, cada dia que você adia essa decisão de se consertar com Deus, mais a sua bênção também vai ser adiada. Mas quando você já coloca a sua vida em dia com Deus, Deus também, Ele já está preparado para te abençoar, né? E une-te os seus sonhos com os sonhos de Deus. E você vai ver seus sonhos sendo realizados, eu tenho certeza disso. Você vai ver coisas grandes que você nem imagina sendo realizadas em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Poderoso Deus, amado e soberano Pai, obrigado por mais essa palavra. Nós não temos pressa, nós queremos aprender tudo que o Senhor tem a nos falar, a nos ensinar, porque a cada ensinamento é um crescimento, meu Deus. E para a glória do Senhor nós temos crescido demais. Continua nos abençoando, falando em nosso coração, e que essa pessoa tenha seus sonhos realizados. Em primeiro lugar, que ela se conserte contigo, que ela saia do pecado, que ela saia do erro, que ela firme na presença do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para ela e através da vida dela também, em nome de Jesus, porque através da vida de Ana o Senhor levantou Samuel. Então através da vida dessa pessoa o Senhor também vai levantar grandes vitórias, grandes bênçãos, grandes promessas em nome de Jesus. Eu abençoo a todos para a tua glória e você diga amém, diga graças a Deus, amém? Passa tão rápido, né, gente? Ai, meu Deus! Mas eu espero você amanhã, tá bom? Olha, aquele abraço da pastora Daniela, tenha um lindo dia e olha, beijão no seu coração e até.